Nem todos que entram na sua vida foram enviados por Deus. E talvez, sem perceber, você esteja ajudando pessoas que, na verdade, estão bloqueando as suas bênçãos. Este é um aviso divino. Preste atenção, porque existem 7 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Se você insiste em sustentá-las, o preço pode ser alto. Sua paz, sua fé e até o cumprimento do propósito que Deus preparou para você. Número 1. Os impenitentes. Não ajude alguém que se recusa a mudar. Se a pessoa não se arrepende do pecado, seu apoio não é bênção, é prisão. Você pensa que está estendendo a mão, mas está, na verdade, fortalecendo a rebeldia. É como construir uma escada para alguém que não tem intenção de subir. E lembre-se, quando você insiste em carregar quem não quer se levantar, é você quem acaba caindo junto. O apóstolo Paulo já disse: "Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes." Se alguém insiste em viver no pecado, o melhor que você pode fazer é entregar essa pessoa nas mãos de Deus. Só Ele pode transformar um coração endurecido. Deus não quer que você se confunda com aparências. Ele quer que você reconheça padrões, não apenas personalidades. Provérbios 26:11 diz: "Como o cão retorna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice." Se alguém já recebeu a verdade, já provou da graça, já teve oportunidades de crescer, mas mesmo assim escolhe a rebelião, não é a sua mão que vai transformá-los. Número 2. O manipulador. Algumas pessoas não querem ajuda, elas querem o controle. Se você não tomar cuidado, a crise delas se torna o seu cativeiro. São elas que transformam sua gentileza em obrigação. Fazem você se sentir culpado. Fazem você acreditar que dizer não é falta de amor, que é anticristão. Mas ouça, manipulação não é ministério. Jesus nunca se deixou controlar pelas emoções ou pelas expectativas das pessoas. Em Lucas capítulo 4, quando a multidão tentou impedi-lo de seguir, ele se afastou, porque sua missão não se baseava em pressão, se baseava em propósito. Só porque alguém fala alto sobre suas necessidades, não significa que você foi chamado para atendê-lo. Se ajudar alguém custa sua paz, seu propósito ou sua identidade, isso não é ajuda, isso é uma armadilha. Número 3. O divisivo. Deus não abençoará o que divide o seu povo. E quando você ajuda alguém que semeia divisão, você não está ajudando uma pessoa, está ajudando o inimigo. Esses são os fofoqueiros, os ímãs de drama. Aqueles que sorriem na igreja, mas criticam em segredo. Aqueles que vivem para inflamar e nunca para edificar. Tito, capítulo 3, versículo 10, é claro. Advirta o que causa divisão uma vez e advirta-o segunda vez. Depois disso, não se envolva mais com ele. Isso não é frieza. Isso é uma ordem. Porque quando você ajuda alguém que provoca conflitos, você não fica apenas no meio. Você se torna parte da confusão e, eventualmente, o conflito deles se torna a sua consequência. Lembre-se, Deus não está pedindo que você conserte o que Ele mesmo está tentando separar. Número 4. O esgotador. Algumas pessoas não querem crescer, elas não querem transformação, elas só querem receber, e a sua ajuda constante está te deixando espiritualmente seco. Você ora por elas, você as ouve, você carrega o peso delas, mas nada muda. Sabe por quê? Porque elas não buscam mudança, elas buscam um hospedeiro. Até Jesus tinha limites. Ele ministrava às multidões, mas recarregava suas forças na solidão. Lucas 5,16 nos lembra. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Se o Filho de Deus precisava de distância, você também precisa. Não é egoísmo proteger sua energia, é discernimento, porque essa é uma guerra espiritual. Um espírito esgotado não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. E o esgotamento é uma das armadilhas favoritas do inimigo. Ajudar não é sagrado, quando te esvazia e te incapacita. Ajudar não é ministério, quando te arranca da presença de Deus. Número 5.
o substituto de Deus. Se alguém olha para você em vez de olhar para Deus, pare de ajudar. Você não é o salvador deles. Isso começa de forma sutil. Primeiro, eles pedem orações. Depois, pedem conselhos. Pedem apoio. Mas com o tempo, confiam mais em você do que no próprio Deus. E a verdade é que, toda vez que você se apressa para consertar algo, você está ocupando um lugar que só Deus pode ocupar. Em Atos 14, quando as pessoas tentaram adorar Paulo e Barnabé como deuses, eles rasgaram suas vestes e gritaram: "Somos apenas humanos como vocês." Eles sabiam do perigo de permitir que as pessoas os elevassem, em vez de elevar aquele que os enviou. Você pode guiar, você pode orar, mas você não pode ser a fonte da vida de alguém. Esse papel é sagrado. Se alguém continua se voltando para você, em vez de se voltar para Deus, sua ajuda deixa de ser bênção e passa a ser obstáculo. Lembre-se, você não é a resposta. Você é apenas o mensageiro. A fonte sempre será o Senhor. Número 6. O desobediente intencional. Se eles sabem o que Deus disse e ainda assim escolhem a rebelião, não se associe a eles. Essas são as pessoas que dizem: "Sim, eu sei o que a Bíblia diz, mas..." Pessoas assim não precisam de uma tábua de salvação. Elas precisam de um chamado para acordar. A palavra é clara em 2 Tessalonicenses 3,14. Observem aqueles que não obedecem à nossa instrução. Não se associem a eles para que se sintam envergonhados. Isso não é rejeição. Isso é redirecionamento por consequência. Porque se alguém caminha ativamente contra a palavra de Deus e você continua apoiando essa pessoa, você não está ajudando-a a se aproximar da liberdade. Você está apenas tornando o caminho da destruição mais confortável. Ame-o sim, ore por ele, mas não ande ao lado de quem insiste em se afastar de Deus. A sua companhia não pode se tornar o combustível da rebeldia de ninguém. Número 7. O bloqueador de tarefas. Algumas pessoas não fazem parte do seu chamado. Elas são uma distração. Elas podem não ser tóxicas, podem não ser rebeldes, mas não estão alinhadas com o que Deus tem para você. E se você não tomar cuidado, sua compaixão pode te manter em um lugar que Deus já disse para você deixar. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abrão: "Deixe sua terra, seu povo e a casa de seu pai." Mas Abrão trouxe Ló. E foi somente quando Ló partiu que Deus lhe deu a visão completa do seu futuro. Às vezes, as pessoas erradas não são más. São apenas um peso extra. Não confunda lealdade com obediência. Quando Deus diz "vá", você não precisa da permissão de todos. Você precisa apenas da direção dele. Algumas das pessoas que você insiste em carregar são exatamente aquelas que Deus está tentando remover do seu caminho. A questão não é se vale a pena salvá-los. A questão é: você está disposto a obedecer, mesmo que pareça que está indo embora? Ajudar a pessoa errada pode parecer sagrado, mas desobediência, mesmo com boas intenções, ainda é desobediência. Leve isso à oração. Pergunte ao Senhor: quem eu tenho carregado? Que o Senhor nunca me pediu para carregar,